Olá, meus queridos, a paz, como vocês estão? Paz e bem? Gente, hoje eu vim falar um tema para vocês sobre a cafetinagem no Brasil. Como era na minha época a cafetinagem das travestis, como a gente era cafetinado, né? Na rua, na esquina, como eu cheguei na prostituição, como era aquele tempo. Bom, então, gente, eu vou começar. Vou trabalhando aqui, tô trançando uma cadeira aqui e a gente vou falando pra vocês. Bom, gente, pra quem sabe, para quem não sabe, eu sou o Éder, eu era ex-travesti, né? Vivi muitos anos bastante tempo nessa vida de prostituição aí, nesse mundão de meu Deus. E eu viajei para algumas cidades, como São Paulo, fui para Uberaba, Rio Preto, aqui próximo. E eu vi muitas coisas, vivi e vivenciei muitas coisas nesse mundão de travesti aí de meu Deus. Bom, gente, quando eu tinha a primeira cidade que eu viajei, que eu saí daqui do interior, foi Catanduva, perto, pra frente um pouco de São José do Rio Preto. Eu fui viver lá, morar lá na casa das bichas, morava com 20 bichas dentro da casa, um lugar todo sujo, cheio de mala, embolorado, horrível, porque naquela época era sub-humano, né, gente? Não existia esse negócio de pensionato, que nem hoje elas falam pensionato, né? Hoje tem Wi-Fi, tem ar-condicionado nos quartos. Não, naquele lugar, naquela época era uma coisa horrível, tenebroso. Era um quarto com umas treliches. Cada quarto morava 9, 10 bichas em cada quarto. Deus que me livre, era babado, sabe? E eu, muito novo, foi viver isso daí, foi viver, submeter a essas coisas, né? Porque eu me assumi e aí dentro de casa não tinha como ficar, eu fui viver a prostituição, né? Fui viver lá na prostituição, achando que tudo ia ser mar, que eu já ia chegar e ia ficar rica, que eu já ia ganhar um monte de dinheiro, que eu já ia colocar uma prótese, que eu já ia bombar o quadril, que eu já ia morar na Europa, que eu ia ter um monte de amigas e que essas amigas minhas ia ser, nossas, que elas seriam, nossa, maravilhosa. Gente, que mentira, porque é tudo mentira, essas travestis, a maioria, para quem não sabe, gente, aquilo ali é um mundo de pura falsidade, de pura ilusão, de pura contenda, de pura falsidade, entendeu? De pura... Gente, tem algo errado. Gente, eu tô fazendo aqui, mas eu tô percebendo que tem algo errado aqui. Aí eu preciso de voltar e entender o que é que tá errado aqui nas tranças aqui, tá? Então eu vou falando com vocês e vou trabalhando aqui. Ah, já entendi o que é. Então, gente, sabe? Aí eu cheguei em Catanduva, cheguei lá, encontrei uma travesti. Vai vendo. Cheguei lá novinho, tinha 17 anos, encontrei uma bicha preta. Preta que sol. Só iluminava, dava pra enxergar só os dentes da bicha. E ela se fez muito amiga minha. E aí as bichas lá, tudo com recalque, porque era novinha. Quando a gente chega na cidade travesti novo, os clientes querem só as bichas novas, eles não querem aquelas da cidade, porque eles já estão cansadas daquelas da cidade, né? Então eles não querem mais elas. E aí elas enfiou na nossa cabeça que São Paulo tava dando muito dinheiro e que era para nós ir para São Paulo. Aí essa travesti chamada Meg, essa pretinha, chamou eu pra ir pra São Paulo. E eu tinha uma colega que era daqui de Fernandópolis
Ela vai, Mona, vai, vai. Mona, lá vai ser milhões, ela vai ficar rica. Bicha, lá você já vai comprar um carro rapidinho, se ela vai pra Europa. Vai eu, tontinho, bobinho que só. Pega a malinha. E você sabe, gente, que eu vou contar um detalhe. São Paulo faz muito frio e nós chegamos lá. Eu não sabia nada andar em São Paulo, eu não sabia nada, eu nunca tinha viajado nem pra cidade mais pequenininha, que era Meridiano, pra frente de onde eu moro aqui, com 5 mil habitantes, eu tinha ido. O que dirá pra São Paulo? Aí pegamos essa bicha, eu e essa neguinha, fomos de carona, de Catanduva a São Paulo de carona. Chegamos em São Paulo, chegamos até Campinas. Fomos com 80 reais no bolso, olha só, 80 reais e a coragem. Chegamos em Campinas, pegamos uma circular, fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, fomos procurar uma cafetina para nós ficar, nós achou para ficar uma tal de Micaela, finada já. Fomos morar nessa casa dessa Micaela, chegamos lá na casa dessa Micaela, aí assim, ela tinha 2 apartamentos. O apartamento das travestis ricas, fina, e a das drogadas, das macucadas, e as que estavam chegando naqueles dias. Aí vai eu não tinha uma gota de silicone no corpo, novinho, não sabia falar malemar o bajubá, entendeu? Vai eu e elas pra essa casa. Gente, chegamos nessa casa, não tinha água quente pra tomar, chuveiro era gelado, banho era gelado, não tinha as cama, não tinha uma coberta pra nós dormir, tudo daquelas coisas. E outra, já chegamos, a cafetina já falou assim, ó, a diária é R$ 35. Você já chegou hoje, já pode descer pra rua, porque a diária já começa a correr a partir de hoje. Falei, vixi, já tem que descer. Não tinha boca não, já tinha que descer, porque senão a coisa não ficava bonita não. A coisa não ficava boa não. Entendeu? A coisa não ficava boa. E aí, gente, fomos pra rua. A primeira noite que eu cheguei em São Paulo pra trabalhar, eu tava perto de uma travesti lá, de uma bichinha, ela parecia meio que uma drag queen. Vestida com umas maquiagens esquisitas, assim, sabe? E eu com umas roupas mais horrorosas também, interiorana. Eu não tinha noção das montagens, de como que eram as montagens das travestis lá de São Paulo. Eu não tinha essa cabeça, sabe? E aí tá, parou um carro com 2 homens pra gente e chamou eu e essa bichinha pra fazer programa. Aí nós montou, e eu achei que essa Mona, que montou comigo no carro, que ela já conhecia São Paulo, fazia tempo que ela tava ali em São Paulo. E eu tipo assim, eles andou 2 quarteirão, já não sabia mais onde eu tava, porque eu não conhecia São Paulo. Aí eu tô vendo que eles andam, e nunca chega nesse motel, nunca chega nesse lugar pra fazer o programa com nós. Aí eu falei assim, olhei pra cara da bichinha, falei assim, Mona, eu falei, onde esses bofos tá indo? Ela falou assim, uai, não sei. Falei, Mona, mas você não conhece São Paulo? Ela falou assim, não, bicho, eu tô chegando hoje também. Eu falei, não acredito, você tá chegando hoje também? Tô. Falei, bicha, e agora? E aí eu já percebi que eles estavam na maldade. Gente, a primeira noite, eles já comeram nós, eu e a bicha, né? Depois disso daí, eles deu um susto em nós, mandou nós sair correndo, pegou nossos dinheiro. Naquela época, tinha uns celularzinhos que eram os sabonetinhos, redondinhos. Tomaram o meu celular e o dela, entendeu? Largou nós pelada lá em Osasco. De Osasco até o centro de São Paulo, aonde nós estávamos morando, que eu morava no Largo Santa Cecília. Detalhe, sem a bolsa, perdida e outra. Cafetina não queria saber não, Mona.
se você perdeu, se você perdeu o ônibus, se te roubaram, o que é que aconteceu. Elas não querem saber de história triste. Elas querem saber que você chega na rua com o dinheiro. Que você chega em casa com o dinheiro da diária e com mais dinheiro para elas. Quanto mais dinheiro você chegar, mais bem tratada você era. Aí a primeira noite, ficamos pelados no meio da rua. Passei, falei, a única solução que tinha para nós era nos tampar com um saco de lixo que tinha, entendeu? Já era amanhecendo o dia. E eu falei, e pra voltar? Pra voltar, a gente pegou um ônibus, pediu pelo amor de Deus pro motorista deixar nós entrar. Essas duas bichas. O povo chocado, querendo linchar nós duas de dentro do ônibus. Imagina, 5 horas da manhã, São Paulo no fluxo, e nós duas vindo embora. Ainda pela misericórdia de Deus, esse homem deixou a gente montar no ônibus. E aí deixou nós lá no centro São Paulo. Só que existia um porém. Nós não podíamos voltar para casa sem dinheiro de pagar a cafetina. Aí eu voltei, fui lá para casa, expliquei a história. A gerente falou assim: eu não quero saber. Volta pra rua e vai trabalhar e ganhar dinheiro. Porque senão você não vai entrar. Volta eu pra rua de novo, pra esquina, fazer programa, ganhar dinheiro para pagar diária, para poder comer, para poder ficar ali naquele lugar imundo. E essa travesti morena, essa pretinha, essa tal de Meg, ela só estava dando truque comigo. Todo dia, ela nunca ganhava. Aí assim, ela fazia amiga minha, ela ia para casa, ela cheirava a noite inteira, fumava crack a noite inteira. Aí eu falei, bicha, você ganhou, Mona? Ai, eu não ganhei. Mona, eu não ganhei nada. Falei, e aí, vamos almoçar, nós temos que comer. Ela, ai, mas eu não ganhei, eu não tenho da comida. E eu, bobinho, ficava com dó e pagava o almoço dela, pagava a diária dela e fiquei bancando essa Mona quase uns 15 dias lá em São Paulo. Aí tá. Um belo de um dia, ela some, essa neguinha fica assim, uma semana, 3 dias desaparecida, sem voltar para casa. Sem voltar para casa das bichas. Até então, as travestis da casa acharam que a bicha tinha pulado da cidade. Pulado que fala é assim, ir embora da cidade com a roupa do corpo. Mas não. Daí 3 dias ela aparece com muito dinheiro. Ela tava com um cliente cheirando e ele deu tipo pra ela assim, 10 mil reais. 10 mil reais naquele tempo era muito dinheiro, gente. Aí, o que ela fez? Nem um almoço pra mim ela teve coragem de pagar. Nada. Eu fui a única pessoa que ela não lembrou. Veja bem, gente, como tudo é. Aí ela foi, colocou silicone, bombou, colocou bunda, colocou peito, comprou roupa para as cafetinas, deu dinheiro para não sei quem, menos eu. Eu, ela não deu nada, ela não lembrou, ela fingiu que nem me conhecia, beleza. E eu continuei em São Paulo. Porque eu não sabia nem sair de lá de dentro de São Paulo, gente. Eu não sabia nem como fazia para mim sair de dentro de São Paulo, para mim poder vir embora pro interior. Eu fiquei tão perturbada lá. Aí logo essas travestis já pegou meus documentos. A Micaela já pegou meus documentos, pegou meu RG, tomou todos os meus documentos e ficou com meus documentos na mão. E aí ela tinha um marido que ele fazia o quê? Ele se jogava para todas as bichas que chegavam nova na casa, entendeu? Se jogar assim, ele era bonito, tudo, e a gente era novinha, bobinha, a gente já caía de boca no boy. E ele fazia questão de trombar a gente, sempre de encontrar a gente na hora que a gente estava descendo no elevador para poder se jogar. Aí a gente ficava com ele ia e contava pra ela
que a gente tinha saído com ele e ela catava, vinha e multava a gente. Multar que a gente fala, ela aplicava uma multa, tipo assim, num valor altíssimo, tipo de 500, dependendo daquilo que você fazia, era até 1.000, 2.000 reais. E você tinha que pagar, porque ou você pagava, ou você nem viva dali saía. E eu muito bobinho, muito retardada e viciosa, que eu era muito viciosa, né? Essa aqui é a palavra. Pra quem não sabe o que é viciosa, na língua das bichas, é uma bicha que ela gosta, ela não pode ver um homem que ela quer sair com um boyzinho, com um ovinho. Eu era assim, entendeu? E eu catei, eu não resisti, fiquei com o marido da cafetina. Gente do céu, pra que eu fiz isso? Ele contou pra ela. Essa mona veio atrás de mim. Lá. A hora que ela chegou, ela já catou eu de tapa. Ela fazia eu andar assim, 5 vezes de joelho, era um tapa na cara. Cada vez que eu voltava, ela me dava um tapa. Ela quebrou o rodo em mim, de vassoura, o rodo, quebrou a vassoura em mim, o rodo inteirinho, e batia na minha cara e falava assim, cada batida dessa é uma multa de 100 reais. Ela me multou em 700 reais, essa travesti. E eu tinha que pagar, porque se eu não pagava, eu não saía dali. Porque assim, você fica vigiado por outros travestis ali dentro de São Paulo, você não sai de lá, entendeu? Você não consegue, você não pode sair do ponto, entendeu? Aonde você vai, você não pode montar em carros, você só pode montar, sair dentro dos hotéis que são ali perto, e você fica igual presa a elas, entendeu? E aí foi isso daí tudo que eu passei lá em São Paulo. Aí eu conheci uma travesti que chamava Paloma Gaúcha. E essa Paloma, ela tava vendo que eu tava sofrendo lá. E ela falava, amiga, você tá apanhando demais, olha o jeito que você tá, tudo marcada. E eu, gente, era uma bichinha muito bonita na época. Você tá muito marcada. E todo o dinheiro que eu ganhava, essa outra gerente, essa Simonice, ela tomava. Ela falava assim pra mim, não, o dinheiro tem que ficar comigo. E eu achava que tinha que ficar. E eu dava todo o dinheiro pra ela. E eu mal me alimentava lá. E eu mal me alimentava lá dentro. Sabe, gente? E, nossa, foi sofrido. Aí essa Paloma Gaúcha também tava sofrendo, ela também tava sendo abusada, ela apanhava, ela chegava todo dia da rua com o dinheiro, a cafetina extorquia ela, entendeu? Dava, né? E não era só em mim, era em quase todas. E a gente vivia numa condições lá subhumana, os colchão tudo suja, comida não tinha café da manhã, tudo nós tinha que comprar, entendeu? Se a Simone visse a gente comprando qualquer coisa na rua e que não levasse pra ela, a Simone multava a gente depois. Ela fazia a gente pagar o dobro. Por exemplo, você comprou um pastel e um salgado, eu não levasse pra ela, ela fazia eu ir lá e comprar pra ela, porque senão ela multava eu também, de novo, no valor daquele pastel. Gente, era coisa de louca, aquilo ali não era de Deus não. Aí um dia, a Micaela falou assim pra mim, bicha, se você não trazer hoje 2.000 reais pra mim, eu vou te catar, eu vou bombar você em pé, eu vou matar você, eu vou te jogar no rio Tietê. Eu fiquei desesperado, apavorado. Aí essa Paloma viu a situação. Aí a Micaela veio e me deu um monte de tapa nas costas, um monte de soco em mim. Essa travesti, ela já é finada. Mataram ela na Itália depois. Esse próprio marido dela, que eu saí com ele, matou ela envenenada lá na Itália. Aí Aí um dia, eu chorando lá no ponto, falei, não, Paloma, eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir embora daqui, pelo amor de Deus. E eu já tava pra ligar pros meus pais, eu pensava assim, eu vou ligar pra minha mãe e pro meu pai, falar pra eles virem buscar eu, marcar um lugar e eles me põem dentro do carro e eu saio de São Paulo escondido. Porque era a única forma
que tinha de eu sair dali de São Paulo era daquele jeito, não tinha outra escolha. Mas não. Aí eu tinha um cliente que eu saía com ele e ele era polícia, da Polícia Civil. Porque lá em São Paulo você sai com muito policial também. E aí naquele dia eu contei toda a história pra ele. Falei, ó, tá acontecendo isso assim, assim comigo. E olha o jeito que eu tô toda marcada. E eu não aguento mais, eu tô sofrendo muito. E o que ele fez? Ele falou assim, eu falei, eu quero ir embora, eu sou do interior, mas eu não sei nem como sair daqui. E eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, todo o dinheiro que eu faço aqui, elas tomam meu. As minhas roupas, tá tudo trancada no guarda-roupa dessa Simonice, elas não deixam eu pegar as roupas minhas, entendeu? Pra mim pegar minhas roupas, ela tem que ficar, tem sempre uma de olho. Aí ele falou, sério que tá acontecendo isso? Sério. E ele falou assim, calma aí que eu vou te ajudar então. Aí ele catou, eu falei assim, tem uma amiga minha que também tá passando por essa mesma situação, que é a fulana de tal, que é a travesti a Paloma Gaúcha. Aí ele catou colocou dentro do carro dele, dentro do carro dele, levou eu lá na estação da Barra Funda, comprou a passagem minha e ficou lá comigo, armado, vigiando eu, olha só. Na época o Cometa ia sair, até a hora de eu pegar o ônibus, o Cometa, e vir embora pra casa. E aí, mais pra mim vir embora de lá de São Paulo, eu tive que trazer essa outra travesti junto comigo, que era a Paloma. Porque senão a Paloma sabia muita coisa minha e até telefone meu, aonde eu morava. A Paloma estava muito confidente meu e a única fórmula foi eu trazer a bicha junto comigo. Gente, a minha família já era difícil de aceitar eu. E chegar em casa com outra ainda foi mais difícil ainda. Chega aí nós em Rio Preto, na rodoviária de Rio Preto, minha mãe vai buscar nós. Só que minha mãe tá achando que até então ela ia buscar só eu lá em Rio Preto. Quando ela chega, ela vê eu e outra travesti. Ela falou, mas não era só você que vinha? Assim, não, veio eu e ela, e essa travesti vai morar aqui em casa por enquanto. Ai, gente. Aí começou outra história, outro martírio, porque minha família não aceitava. Né? Já era difícil de aceitar eu, imagina aceitar outro. Entendeu, gente? Qual que é a história, lá, o X da questão? E aí tá, mas aí até então eu cheguei em casa todo marcado e eu fui contando pra minha mãe, que tinha pra minha família, o que tinha acontecido lá em São Paulo, que lá nós tinha apanhado, piriri pororó, e a Paloma também foi contando e tal. E aí a minha família foi que eles ficaram mais assim. Mas ao longo do tempo, tudo isso se passou e nós quisemos. E aí a família já vai pegando já aquela coisa, né? Uma semana tudo bem, 2 semanas já é muita coisa. Um viado é difícil, imagina 2, 3. Então, vocês têm que ver o que você quer. Se você quiser ficar aqui em casa só você fica, se não você caça um lugar pra você. E eu já via que a gente já estava incomodando, e aí a gente queria levar aquele ritmo de prostituição dentro da minha casa, dentro de uma cidade pequena, aonde todo mundo metia língua, minha família uma família evangélica, tradicional, então a coisa foi se afunilando, até que a gente foi de novo, até que eu saí de novo de casa, novo, porque eu queria viver essa vida, gente. Eu queria viver a vida da prostituição. Aí eu catei, levei essa travesti embora. Levei essa travesti embora pra viajar por uma cidadezinha aqui próxima, onde eu moro, em Minas, no sul de Minas, em Minas, que chama Iturama. Ali ela gostou de ficar ali. Aí eu deixei ela morando lá um tempo e eu voltava pra lá pra visitar ela. Até que mataram essa travesti, amiga minha, ali nessa cidade. Deram 12 facadas nela. Essa Paloma Gaúcha não morreu em São Paulo, mas morreu aqui em Turama, porque ela foi roubar um cliente, um fazendeiro lá, e o fazendeiro tava com uma faca, e ali eles é babado, aquele povo de Minas.
deram, acho que 12 facadas, deram 12 facadas nela. Ele veio com os capanga, pegou a bicha, um deles pegou o carro como se fosse fazer um programa com ela, ela montou, ela não sabia que era capanga do fazendeiro. Chegou lá, era uma emboscada, eles estavam tudo lá, cataram ela, esfaquearam, mataram a bicha, jogaram a bicha no meio do rio, assim, ali da Água Vermelha. Pra quem conhece essa região aqui sabe o que eu tô falando. Essa travesti foi encontrada boiando da beira do rio, a Paloma. E essa, gente, é a história que a gente vivencia nesse mundo de ilusão de travesti. Que era um mundo que eu achava que ele era um mundo doce, um mundo gostoso. Ele era prazeroso da carne, mas ele tinha um preço muito alto, entendeu? Um preço altíssimo, sabe? Um preço alto por aquilo ali. Então, diante dessas coisas, eu vivi muita coisa, sabe? E hoje, até você não chegar à conversão em Deus, gente, é difícil. É difícil. Hoje eu não tenho mais coragem, eu acho, de viver isso, de ir embora, viver prostituição em cidade fora. Se naquela época já era assim, você imagina hoje como é que não tá, gente? Vocês acreditam, vocês imaginam como é que não tá a vida hoje da prostituição, com as coisas muito mais pecaminosas, muito mais difícil? E essa foi uma das partes da minha história que eu vivi ali em São Paulo, o começo, mas eu vivi muitas outras histórias de risco de vida ali, sabe, em São Paulo, muitas outras, muitas mesmo, que graças a Deus eu não morri, porque Deus teve misericórdia de mim, sabe, porque senão eu tinha morrido ali, sabe? Naquele lugar. Porque foram 4 meses que eu vivi lá. E 4 meses, assim, de risco mesmo. E tendo que sair com chuva, com frio, com tudo. E a hora que eu cheguei, o primeiro... E outra, detalhe. Quando eu saí de São Paulo, que a gente saiu de Catanduva, as bichas mexeram na minha bolsa, roubaram os 2 casacos meus de frio que eu tinha. Cheguei em São Paulo, eu não tinha roupa de frio. E lá... Cada um por si, Deus por todas, entendeu? Nada naquele lugar, ninguém te conhece, ninguém tem amor por ninguém. Então assim, você imagina, a coisa é babado, gente, a coisa não é de brincar, não. Então eu vivi ali sofrimento mesmo, e eu acho que ali eu criei uma casca muito grossa, porque depois eu me tornei uma pessoa fria também, sabe? Fria, agressiva também. Aí eu também agredi as outras bichas depois com o tempo, porque eu aprendi muita coisa ali naquele mundo ali. Aprendi muita coisa ruim ali também, sabe? Eu comecei a viver coisas ruins e aprender coisas ruins ali, sabe? Então, mas graças a Deus hoje eu me sinto uma pessoa liberta disso, né? Passei por experiências terríveis na vida, terríveis mesmo, mas hoje eu me encontro aqui, gente, na paz. No meu trabalho eu não troco a minha paz, hoje a minha casa, a minha cama, por mais humilde que ela seja, por mais tudo que seja, mas eu não troco a minha casa por lugar nenhum desse mundo mais, entendeu? Por canto nenhum, sabe? Por espaço nenhum, por luxúria nenhuma eu troco, porque nada melhor que a gente tá na casa da gente. Você abre a tua geladeira, você faz o que você quer, a hora que você quer, né? Você tá na sua casa, você não quer você quer deitar, você deita, você quer sair, você sai, você é diferente, né? Você não é privado. Então assim, gente, graças a Deus, hoje Deus tá me abençoando, né? Não é fácil, a vida da gente como homossexual, como travesti, quem acha que essa vida é fácil é por ó, gente, que linda. Quem acha, ó, vai ficar toda trançada aqui. Quem acha que isso
é uma vida que leva à luxúria. Hoje eu conheço... Ai, eu tenho algumas... Que é duro, gente, aqui esse final. Tem algumas travestis ainda que eu converso, que eu tenho no WhatsApp. Eu vejo a solidão delas. Tem uma que ela era linda, hoje ela já tá, coitada, já com 40 anos. Aquelas plásticas que ela fez quando ela tinha 19, era pra fazer agora com 40. Ela já passou, parece o Michael Jackson hoje, de tanta plástica que fez, de tanta coisa. Não é feliz, vive triste, vive sozinha, a família não quer, já passou o tempo do sucesso, não ganha mais dinheiro igual ganhava, essa que é a pura realidade, não ganha mais, foi-se o tempo, vive na drogadição, na mentira, sabe, gente? Então hoje eu vejo todas essas coisas. Gente, eu vou finalizando aqui esse vídeo. Vou fazer um outro pra vocês, como está a minha vida com as drogas. Vai lá, assiste, compartilha, dê like. E vamos dar like, vamos compartilhar meu vídeo aí, gente. Vamos assistir, tá bom? Fiquem com Deus e a paz pra cada um de vocês.